Olá, meu nome é Isabel de Andrade Amato e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre promoção de saúde mental. Eu sou psiquiatra da infância e da adolescência pelo Unifesp e eu escolhi falar desse tema em uma faixa etária específica, que é a faixa etária das adolescentes e dos adultos jovens. O tema que eu resolvi abordar dentro desse assunto, que é um assunto muito amplo, é promoção de saúde mental através da redução da exposição a mídias sociais, redes sociais. Por quê? Por que eu resolvi falar disso? Porque os estudos ao redor do mundo têm mostrado pra gente que essa exposição excessiva é muito prejudicial, em especial para as adolescentes e para as adolescentes meninas do sexo feminino, tá? O que a gente já sabe através da literatura? Que o tempo dessa exposição é uma coisa muito importante e que precisa ser monitorado. Então, em resumo, os estudos revelaram? Que no máximo de 2 a 3 horas semanais de contato com rede social seriam o ideal, para não ter um prejuízo de saúde mental dessa faixa etária. A gente sabe o quanto que isso é difícil. Muitas vezes 2 a 3 horas é o tempo de exposição diária das meninas a esse conteúdo. E o que eu tô vindo sugerir aqui é que a gente consiga diminuir esse tempo para no máximo 2 a 3 horas semanais, certo? Por quê? O que os estudos mostram é que as pessoas que estão expostas a redes sociais por mais tempo, elas vão ter índices maiores de sofrimento, de depressão, piora da imagem autocorporal, piora da autoestima e, inclusive, maiores taxas de tentativa de suicídio e automutilação. Isso é um tema importante e grave e que eu acho que por isso que a gente tem que parar um pouquinho para pensar em como fazer para tirar essas meninas da frente da tela, em especial da frente desses sites. Quando a gente fala de promoção de saúde, nesse caso, a gente está falando de envolver a família para que a gente possa proporcionar para essas adolescentes e adultas jovens experiências reais. Especialmente na pandemia de Covid-19, isso foi muito difícil. Essa faixa etária foi muito atingida, porque as escolas, que são os locais onde elas tinham maior interações sociais, maiores números de contatos reais, ficaram fechadas por muito tempo. Até por ser uma faixa etária em que o Covid não era tão grave, eles foram os últimos a serem vacinados, Então, a gente precisa pensar com carinho como promover interações reais sem promover aumento de circulação de vírus, sem colocar ninguém em risco. Então, o que eu tô vindo aqui falar é para incentivar essas adolescentes a terem contato seguindo todos os protocolos de segurança. Então, por exemplo, em encontros ao ar livre, utilizando máscara, ou então utilizando o bom e velho telefone, que se provou mais eficaz em promover saúde mental do que o contato apenas por rede social. É importante que as famílias trabalhem com essas adolescentes como resolver problema, como interagir socialmente, como melhorar possíveis dificuldades que elas tenham entre os pares, em relacionamentos amorosos, com professores, com figuras de autoridade, e a gente faz isso muito através do diálogo. Então, em experiências, por exemplo, de refeições juntas, expor problemas, dando modelo. Então, como é que eu, mãe, como é que eu, professora, como é que eu, profissional de saúde, resolvo uma situação interpessoal que está difícil para mim, como eu falo das minhas dificuldades, como eu nomeio os meus sentimentos, trazer um pouco para o discurso e para o diálogo, uma coisa que nessa faixa etária muitas vezes fica só dentro da cabeça delas e na interação social daquilo que elas estão vendo passar nas mídias sociais, nas redes sociais. Uma das hipóteses de por que essa exposição prolongada pode piorar a saúde mental dessas adolescentes é porque nas redes sociais atuais a gente vê uma exposição muito grande a corpos e a uma perfeição desses corpos. Então, é importante que se a adolescente esteja ali diante de uma rede social, tenha um adulto junto, inclusive para ir relativizando isso com ela, Para dizer, olha, isso aqui parece ter um filtro, esse story que está sendo mostrado pode estar falando apenas de uma parte da vida dessa pessoa, com certeza as partes ruins, elas ficam encobertas, isso não é real, Então, é importante a gente estimular essas adolescentes a terem contato com o que são corpos reais, o que são problemas reais, como são os relacionamentos reais, porque os estudos já mostram que ficar muito tempo em função das redes sociais diminui, inclusive, o sucesso dos relacionamentos reais.
talvez pela expectativa e talvez por não desenvolver as habilidades que são necessárias para a gente se relacionar de uma maneira boa, de uma maneira saudável, tá? É claro que o tempo de exposição à tela, de maneira geral, ele é prejudicial, principalmente para sono. Mas o que os estudos têm mostrado para a gente é que estar exposto a um site de conteúdo neutro, por exemplo, é menos prejudicial do que estar exposto a uma rede social. Então, um estudo que mediu, depois de 1 hora, escalas de satisfação corporal, de bem-estar, demonstrou que se eu fico 1 hora diante de uma rede social, eu vou pontuar mais, ou seja, eu vou ir pior nas escalas de imagem corporal e de bem-estar do que se eu ficar num site de notícias, por exemplo. Então, esse também é um meio da gente promover saúde para essas meninas. E se a gente não vai conseguir tirar completamente da tela, que a gente incentive a variar. Então, eu fiquei um pouco na rede social, então agora deixa eu fazer outra coisa, olhar um outro site, ver um filme, ler alguma coisa na internet, mas que saia só da rede social, certo? Uma outra coisa que a gente fala que é prejudicial para a saúde dos adolescentes é ser multitarefa, ou seja, eu fico ali com uma aba aberta e eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Eu vou abrindo uma aba depois da outra e eu não paro para fazer uma coisa só. Então, também estar do lado dessa adolescente quando ela for usar a mídia social e incentivar que ela faça uma coisa de cada vez. Por quê? Porque ser multitarefa, comprovadamente, diminui a aprendizagem, diminui o tempo de atenção e com isso pode diminuir rendimento escolar, pode diminuir qualidade de sono. Então, promover saúde mental também é promover um aprendizado melhor e uma noite de sono bem dormida, certo? Eu vim aqui então com esse recadinho hoje para incentivar as famílias, as escolas, os profissionais de saúde que falem disso. Acho que a gente não vai conseguir abolir as redes sociais, mas que se a gente trouxer informações reais para essas adolescentes, talvez a gente consiga promover saúde sim. Então, estipular um tempo máximo, estipular que se intercale entre a rede social e um site neutro, que se fale do que se está sentindo a hora que eu estou vendo ali, estou seguindo aquela pessoa. Isso é muito importante, tá bom? Muito obrigada pela atenção e espero ter ajudado.